contando que o ministro Alexandre de Moraes negou novamente uma solicitação da defesa de Jair Messias Bolsonaro para levar a condenação ao plenário do STF. Igor Damasceno é quem tem as informações. Igor, os advogados estão tentando uma saída para rever essa condenação do ex-presidente. Seria isso, então, se fosse levado ao plenário da Suprema Corte? Exatamente isso, Bruno. Mais uma vez, ótima tarde a você, também a Bia e a todos que nos acompanham. Mais uma derrota, então, da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu é que, na segunda-feira, a defesa pediu para que os embargos infringentes, que têm poder até mesmo de anular a condenação imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro, fossem analisados lá no plenário do STF, com todos os 10 ministros analisando esses embargos e não na primeira turma do STF. Só que, inicialmente, lá na primeira turma, os embargos infringentes, eles já tinham sido negados. Porque, para ser apresentados os embargos infringentes, precisaria ter pelo menos 2 votos divergentes. E lá na primeira turma do STF, apenas o ministro Luiz Fux votou pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, se na primeira turma já tinha sido negado, lá no pleno, ou seja, no plenário do STF, sequer esse embargo deve ser analisado. A decisão do ministro Alexandre de Moraes foi divulgada no início da tarde de hoje. O ministro disse que é absolutamente incabível. O termo utilizado por ele foi exatamente esse: absolutamente incabível aceitar os embargos infringentes no plenário do STF para um julgamento que já se encerrou e que os recursos já se encerraram, o chamado trânsito em julgado. Nós tivemos acesso a esse documento, a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Nossa produção vai colocar no ar agora. Olha, nas palavras, o ministro Alexandre de Moraes diz o seguinte, abre aspas: absolutamente incabível juridicamente a interposição desse recurso após o trânsito em julgado do acórdão condenatório e o início do cumprimento da pena de reclusão em regime fechado em relação ao réu Jair Messias Bolsonaro, fecha aspas. Então, essa é a confirmação do ministro Alexandre de Moraes. Na prática, Moraes, ele falou o seguinte: olha, já se esgotaram os recursos, agora já foi decretado o trânsito em julgado, o réu Jair Messias Bolsonaro já começou a cumprir a pena desde 25 de novembro do ano passado, então não tem por que apresentar novos embargos e não tem por que esses embargos serem aceitos, seja na primeira turma ou no pleno do Supremo Tribunal Federal, porque já se esgotaram. Então agora é a fase em que ele cumpre a pena que foi aplicada ao STF. No caso de Jair Bolsonaro, 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então é mais um recurso apresentado pela defesa do ex-presidente que é negado pelo ministro Alexandre de Moraes. Esse recurso já seria negado, a expectativa já era essa, simplesmente pelo fato de que já foi decretado o trânsito em julgado. Voltamos ao estúdio. Seguimos acompanhando, então, informações com o Igor Damasceno sobre o ministro Alexandre de Moraes, mais uma negativa sobre essa condenação ser analisada em plenário. Igor, já voltamos a conversar. Vamos conversar com o Diego Tavares, que tem as informações também. A sua análise, Diego, sobre essa nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dessa condenação, desse inquérito na Suprema Corte, e que entendeu que não seria necessário levar ao plenário. Só para quem está em casa e quem nos acompanha entender, qual era a chance de ser levado ao plenário? O que iria acontecer? Haveria chance de reverter a condenação? Não havia qualquer chance, Bruno Pinheiro. O ministro Alexandre de Moraes, e aqui eu preciso até fazer uma ressalva, quando nós analisamos capítulos desse processo da trama golpista, é muito difícil a gente analisar o contexto geral, porque o processo tem muitos equívocos, tem muitas nulidades, tem muita coisa que deveria ser revista, que aconteceu tangenciando aquilo que dispõe
o devido processo penal, a Constituição Federal, enfim, toda a legislação correlata. Mas, nesse caso, realmente é impossível você analisar um recurso depois do trânsito em julgado. O trânsito em julgado ele tem exatamente essa definição, é quando não cabe mais nenhum recurso da decisão. E o trânsito em julgado da condenação de Jair Bolsonaro já ocorreu. Logo, a única coisa que é possível ser discutida agora nesse processo são questões inerentes à execução da pena. Não dá para levar o exame da questão ao pleno ou a qualquer outro tipo de órgão jurisdicional que seja. Então, nesse ponto, analisando a foto, novamente, não o contexto geral do processo, a decisão do ministro Alexandre de Moraes é correta. Agora, que esse processo tem grandes chances de receber uma alta dose de anulações no futuro, isso eu também não tenho dúvida. Um processo que não deveria ter corrido no Supremo Tribunal Federal, que foi relatado, que foi tocado, por assim dizer, por uma autoridade que não teria competência para isso e a própria parcialidade, nesse caso, poderia ser contestada em razão da figura do ministro Alexandre de Moraes também como uma vítima de muitos dos atos investigados e uma série de nulidades em relação às provas, a delação premiada de Mauro Cid, que tem nulidades, a falta de tempo hábil para que os acusados examinassem as provas, enfim, é um processo com muitos problemas. Mas o fato é que o trânsito em julgado desse processo problemático já se operou e após o trânsito em julgado, de fato, não cabem mais recursos sobre o mérito processual. Diego, o que dá, então, para ser discutido ainda são questões como, por exemplo, prisão domiciliar ou não, que é algo que os aliados vêm ali pressionando, tentando colocar, mas que, por enquanto, o ministro Alexandre de Moraes não deu indícios de aceitar, né? Exatamente, Bia. Tudo o que pode ser discutido agora é a execução penal, a fase de cumprimento de pena, matérias entre as quais se insere, de fato, a prisão domiciliar. Que no caso de Jair Bolsonaro, está muito claro que existe essa necessidade. Nós temos o caso correlato do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que por muito menos e com muito menos rigor, foi transferido de um presídio convencional ao cumprimento de prisão domiciliar. A saúde de Bolsonaro, ela se mostra muito frágil. Isso é evidente, tanto pelos exames quanto pelos procedimentos aos quais o ex-presidente foi submetido nas últimas semanas. Então, a prisão domiciliar de Bolsonaro já deveria ter sido imposta. E eu tenho também a plena convicção de que, muito em breve, esse pedido será deferido. É cada vez mais insustentável a permanência de Jair Bolsonaro na sala especial da Polícia Federal.